Uma das atitudes mais universalmente execradas, pela humanidade, eu acho que em todos os tempos e lugares, tem sido o papel desempenhado pelo traidor. Seja traidor da família, seja traidor dos amigos, seja traidor do grupo profissional ou principalmente da pátria onde nasceu e se criou. Essa figura mesfata sempre foi execrada quando não simplesmente enforcada ou banida. Eu acho que é este o papel nojento hoje praticado, condenado por uma espécie de elite corrompida em diversos setores do mundo, principalmente em universidades e redações dos mais belos jornais, no Brasil e no mundo inteiro. Sempre sustentados, é óbvio, com o dinheiro dos nossos impostos. A gente não pode esquecer de ponderar coisas importantes, fatos importantes, pontos importantes como isso. Agora, o paradigma maior da traição à nossa pátria é a atuação desta elite corrompida, digamos, internacionalista, que pretextando nos agregarem a grande pátria do socialismo, partem denodadamente para o mais baixo, eu acho que achincalhate, ou achincalhe, melhor dizendo, de tudo o que represente consideração e respeito em nossa terra. Possuem uma espécie de habilidade única para transformar qualquer debate em bate-boca de porta de bordel às 3 horas da manhã. Eu diria os senhores que são mestres, eles são mestres nos vitupérios e nos chavões depreciativos. São mestres. E aí, a gente imaginando isso, fazendo esta análise, eu adentro a vanguarda deste movimento, de toda a avacalhação da imagem de nosso país, encontra-se organizações que, sob a sempre presente desculpa esfarrapada, porque sempre tem uma desculpa, de defesa da democracia, eles pretendem nos impingir uma ditadura pavorosa. Eles são desses. A ditadura dos aparátifes, desta elite corrompida, essa elite mundial. Eu não estou me referindo simplesmente à elite do Brasil, não. Estou me referindo à elite mundial. A quem interessa este trabalho infame de desconstrução, porque é uma desconstrução, o chavão infame da imagem do Brasil perante o mundo. A quem? A quem interessa toda essa desconstrução? A quem interessa? A gente poderia indagar também quem lucra com o acanalhamento de tudo o que se refira ao nosso país, ao Brasil. Quem são esses malditos coveiros da nossa nacionalidade? Essa semana, a semana que se passou, nós tivemos um excelente exemplo do papel sórdido praticado pelos calabar da nossa nação. Um papel sórdido, uma coisa muito baixa, medíocre, hipócrita.
O presidente da República, né, como parte do peréplo internacional que o levou a Ezequias da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra seguiu viagem para Newark, Nova York, a fim de se pronunciar o discurso da abertura das atividades anuais que acontece corriqueiramente, isso já é tradição, na Assembleia Geral da ONU. O Brasil é o primeiro a se pronunciar, isso há anos acontece. Eis que das profundas, não sei de onde, nos surge uma autodenominada Rede Norte-Americana para a Democracia do Brasil. Vai vendo, patrocinando a projeção de gigantescos painéis detratando de forma altamente vergonhosa, criminosa, um presidente da República que representa ali naquela ocasião na ONU, o designado para representar o país, queira ou não queira. E procuramos e descobrimos, eu procurei e descobri se esta famigerada organização composta por inúmeros acadêmicos de universidades americanas, a maioria brasileiros. E vamos destrinchar aqui, eu quero destrinchar aqui o que significa esta famigerada organização composta por inúmeros acadêmicos de universidades americanas, ora, maioria brasileiros. Quando a gente visita a página dessas pessoas, eu visitei, eu fui procurar, investiguei. Visitar a página dessas pessoas é uma espécie de apresentação do programa do Partido dos Trabalhadores. Ideologia de gênero, questões de raça, destruição da Amazônia, a busca incessante da sociedade mais igual, que mais? Acusações caluniosas de genocídio contra algumas pessoas e muito especialmente contra, naquela ocasião, o presidente que representava o país. E por aí segue a mesma cantinela, com que os que estão aqui fazem, não tendo o mínimo de inspiração e criatividade, sempre fazem a mesma coisa. Eles não seguiram o conselho de Shakespeare, porque a inspiração ela só nasce quando você trabalha. Essas pessoas não trabalham, elas querem viver das estatais, do Estado, elas querem viver da mamata, do bem bom. É muito fácil a gente falar de pobreza, uma vez que a gente nunca foi pobre. É muito fácil falar de comida, passar fome, uma vez que a gente nunca passou fome. O que eu mais vejo neste país são pessoas hipócritas, mentirosas, que não sabem nem o que está falando. O que eu mais vejo são pessoas dizendo, mas fulano de tal não faz nada para ninguém. Ora, eu conheço empresários que recebeu auxílio emergencial. Você tem moral do quê, cara pálida? De falar o quê? Você não tem moral de nada. Fecha a boca que é melhor. Eu conheço empresários, não é um não, é 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for contar nos dedos, é muita gente que recebeu auxílio emergencial. Ora, vocês têm o que na cara? Vocês deveriam ter ao menos caráter, respeito pelos menos necessitados, os mais necessitados, melhor dizendo, E enfim, nos tem enchido o saco há décadas, essas pessoas. E junto com este ninho de víboras, porque são pessoas que não têm respeito pelo país e querem, o quanto estiver pior, melhor é para eles. Que nos leva a ter vergonha de compartilhar o país que pariu semelhantes a essas pessoas. Mas eis que surge mais uma ONG que se presta ao mesmo papel de nos detratar. Uma tal de Free Brazilian Students Association,
É mais ou menos isso. E tem um nome lá que tem um nome Brasa, né? Brasa, acho que é isso. De novo, incontáveis estudos sobre desigualdade de raça, estudos de gênero, sexualidade, junto com outras pérolas de todo o cancioneiro vermelho. Cancioneiro vermelho. As pérolas. E aí fica a impressão, ora, eu não quero ser leviano, mas investigando isso, fica a impressão de que a nossa história, ela se resume a um eterno conflito de raças. É impressionante a quantidade de gente que faz meio de vida estudar a fome, a miséria, as mais diversas e inimagináveis aberrações sexuais, direito reprodutivo, estou dizendo do aborto, juntamente com rancorosas e lamurientas choradeiras dos eternos perdedores do bonde da história. Deblateirando contra quem foi à luta para conquistar melhores condições de vida. Ora, senhores, esta turma sabe tudo sobre as mazelas brasileiras. Tudo. Eu diria aos senhores que são especialistas em miséria. Só não tem uma única ideia a respeito de como resolver. Sabe por quê? Porque eles não pensam. Eles não são inteligentes. Eles não têm criatividade. A maioria dessas pessoas, ou quase todos eles, é o Ctrl+C, Ctrl+V. Eles não pensam. Pede para eles resolver a Bhaskara da matemática. Eles não sabem. Perguntam a eles qual é o ácido que forma o DNA. Aquele palavrão grande. Ou melhor, perguntam a eles o que significa ácido ribonucleico. Eles não sabem. Essa turma sabe de tudo sobre as mazelas brasileiras. São especialistas em miséria. Só não tem uma única ideia a respeito de como resolver. Não são criativos, não são inteligentes. Eu acho que nem pensar eles pensam. A solução apresentada sempre eles apresentam uma única solução. Colocar no comando pessoas analfabetas e pessoas que saquearam o país, que roubaram, né? Enfim, que têm suas limitações, são tão imperfeitos, cercado de outros analfabetos, mais corruptos ainda, e começar a tomar de quem conseguiu realizar alguma coisa melhor que eles. Essa sempre foi a ideia, E destrinchando esta pesquisa qual eu fiz, na lista dessas pessoas encasteladas nas universidades, é a Associação de Estudos Brasileiros, na Escola de Direito de Harvard, né? A mesma que levou Carmen Lúcia e outras pessoas para ensinar como é que o Brasil vai se livrar do populismo autoritário. Dá para acreditar? Dá para acreditar? Acho que não, né? Esta correu para defender o Conrado Handel Mendes, um tradicional redator de páginas da internet, altamente cinzentas, com mais ou menos 247 e Folha de São Paulo. Tradicionais antros de articulistas, eu digo radicalmente comprometidos com as pautas progressistas. Eu estou me referindo a essas pessoas. Quando este foi processado, este cidadão a qual citei, por assacar contra um presidente acusações altamente venenosas e típicas
de todo o repertório da esculhambação desta elite corrompida, coisas como o Ministério da Saúde comete crimes comuns, aquela coisa toda que os brasileiros assistiam, né, de responsabilidade, que causam tragédia em Manaus e o resto do país, tudo bem documentado e televisionado. Tudo bem documentado e televisionado. Já contra o senhor procurador-geral, essas pessoas utilizou, né, melhor dizendo, os chavões depreciativos e desrespeitosos, ora também, coisas comuns na panfletaria retórica dessa esculhambação, como chama-lo, de poste geral da República ou de servo do presidente. Está lá, os senhores podem investigar, está lá, declaradamente. A declaração de um cidadão chamado James Green, né, ex-presidente da Brasa e coordenador da Rede Americana para a Democracia do Brasil, ele dizia que criticar autoridades públicas por qualquer decisão relacionada com sua função é um direito fundamental, algo do tipo assim. E se a liberdade acadêmica é ameaçada e respeitado o respeito intelectual, como o professor Conrado Hübner, né, Mendes, é legitimamente punido. Ora, o Brasil estará dando mais um passo em direção à autocracia, senhoras e senhores, e autoritarismo, tornando ainda mais difícil fazer para esta tragédia. Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil parar esta tragédia. É uma tragédia. Nós estamos diante de uma tragédia grande. Observem como, dentro dessa pesquisa, observem como essa turma mistura calúnias, injúrias, difamação, né, ataques ao direito à honra e tudo mais, com meras críticas, porque são meras críticas, à atuação do cargo. Ora, nas palavras do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, além de se utilizar, presta atenção, de linguagem sórdida, assim o faz sem confiar na veracidade e procedência das informações, escamoteando fatos relevantes que contrariam suas alegações, omitindo-se, portanto, do dever de expor a verdade dos fatos, no intuito de apresentar sua mentirosa versão, conspurcando a realidade das circunstâncias em prol de uma narrativa sensacionalista e sabidamente inverídica. São os mestres da mentira. Vejam o nível das críticas à atuação do presidente da República projetado no Empire State. Empire State. Senhoras e senhores, eu sou da firme opinião de que toda essa corja deveria ser banida para sempre do território nacional, porque representa uma vergonha. Representa uma vergonha. Então, para o Brasil, a eleição de 2022 será a mais disputada da história, né? Dizem os analistas políticos, aquela coisa toda, e sempre escuto essas pessoas. Será questão de vida e de morte, dizem alguns. Nós estaremos definindo o tipo de vida que os nossos filhos e os nossos netos terão ao longo das próximas décadas. Isso é verdade. Optaremos pela decência ou vamos mergulhar de vez na canalice absoluta? O que os senhores pretendem para o país? 2 de outubro a gente vai saber qual será o futuro dessa nação. Não é isso? Vamos deixar desse tamanho? Vamos deixar dessa forma. Nós temos aqui mais dados sobre essa pesquisa.